Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de construção de sites. Hoje vamos falar a respeito de objetos e arrays em JavaScript, tá certo? Hoje, para me dar um apoio, eu tenho aqui atrás, ó, Johnny, meu cão, ele tá lá atrás para me dar um apoio hoje nessa aula. Se ele não fizer bagunça, vai dar tudo certo. Bem, então, vamos falar a respeito de objetos e arrays em JavaScript e fazer um comparativo com Java, tá? Para ficar mais fácil da gente entender como as coisas funcionam. Então, objeto em JavaScript tem a mesma definição de objeto nas outras linguagens. Então, trata-se de uma variável composta, ou seja, é uma variável que guarda vários valores, heterogênea, significa que esses valores não precisam ser do mesmo tipo, né? Se fosse homogênea, seriam todos do mesmo tipo. Heterogênea não é obrigado. Então, eu posso ter 3 atributos iguais, né? Quanto ao tipo, posso. Mas também posso ter atributos no meu objeto com tipos diferentes, um sendo uma string, o outro um boolean, o outro um número, um inteiro, tá? Cujos valores podem ser armazenados ou recuperados a partir de um nome, a propriedade desse objeto ou atributo desse objeto, como a gente está acostumado a falar lá em Java, né? Então, em Java, eu tenho um objeto que eu crio a partir de uma classe, tá certo? Esse objeto vai ter atributos e métodos. Os atributos, que é o que a gente está falando aqui por enquanto, né? Os métodos também tenho aqui em Java, tá certo? Em JavaScript, desculpe. Mas vamos falar por enquanto só dos atributos, né? Então, eu tenho uma quantidade de atributos em Java imutável. Quem determina essa quantidade de atributos é a classe. Então, quando eu crio um objeto a partir de uma classe, por exemplo, a classe pessoa, eu vou ter na descrição da classe quais são os atributos dela, que pode ser nome, matrícula, data de nascimento, etc. E para cada um deles, né? Falei de matrícula, mas faria mais sentido em um aluno do que na pessoa, mas a gente pode ter um CPF, né, por exemplo. Então, eu tenho atributos, cada um deles vai ser de um tipo, nome de repente é uma string, o CPF pode ser uma string ou um número, a data de nascimento pode ser um date, né? E aí, quando eu venho para JavaScript, eu também vou ter atributos. Esses atributos eu posso definir na hora que eu estou construindo o objeto, ou incluí-los ou retirá-los depois. A gente tem essa flexibilidade, tá? Coisa que a gente não tem em Java. Então, enquanto que em Java é imutável, porque os atributos e os tipos de atributos são definidos na hora que eu estou criando a classe, em JavaScript eu posso definir meus atributos e o tipo deles, né? Que nada, não defino o tipo, simplesmente guardo um valor. Eu posso definir meus atributos na hora que eu estou construindo esse objeto ou a qualquer momento depois. Basta eu acessar novamente esse objeto, colocar o nome do atributo e fazer ele receber algum valor. Naquele momento eu vou criar um atributo para aquele objeto, tá certo? Tipagem de cada atributo ela é estática. O que significa? Significa que na hora que eu estou criando minha classe, eu digo já qual é o tipo para cada um dos atributos, eu não posso alterar mais, tá? Ela é estática, ela é criada em tempo de definição, tá certo? Então, na hora que eu estou definindo no design time, estou criando, nesse momento eu defino qual é o tipo de cada um dos atributos na minha classe lá em Java e fica aquilo ali durante toda a execução do programa. Já em JavaScript, a gente trabalha sempre com a tipagem dinâmica, ou seja, eu não vou especificar o tipo, tá certo? O tipo vai ser definido posteriormente durante a execução, tá certo? E eu posso alterar a qualquer momento. Então a linguagem sabe qual é o tipo de um atributo, da mesma forma que com as variáveis, analisando o conteúdo que tem dentro dela, tá certo? No caso, dentro daquele atributo. Então, se o atributo está guardando uma string, então ele normalmente vai se comportar como um objeto tipo string, né? Uma variável tipo string. Mas se ela estiver guardando um inteiro, ela vai se comportar como se fosse uma variável, um objeto que guarda um inteiro, tá? Como é que eu faço para declarar então meus objetos em JavaScript? Bom, eu posso dar o nome da variável com ou sem a palavra var, né, a palavra reservada var, como a gente já viu anteriormente, recebendo new, a palavra reservada new, a mesma que a gente vê lá em Java, né, o construtor, que vai ser o construtor da object aqui que eu estou utilizando, e dentro eu posso passar um valor, o valor é opcional. Tá? Eu posso criar a parte da object passando ou não um valor. Se eu passar um valor, eu vou estar criando um objeto que encapsula e incorpora um elemento daquele tipo de valor. Tá? Então aqui, por exemplo, no exemplo de baixo, aluno recebe new object passando a string Joaquim. Eu estou criando um objeto que vai encapsular, que vai guardar dentro dele um valor string Joaquim. Então eu vou poder, a partir de aluno, fazer as mesmas operações que eu posso fazer com uma string. Tá certo? Porque ele é um objeto, mas ele guarda dentro dele uma string, chamada a string com valor Joaquim. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo, agora criando um objeto carro, tá? A partir de new object, sem passar parâmetro nenhum, abre e fecha parênteses vazio, e outro criando a partir de diário, tá?
Qual é a diferença desse último? Eu não estou colocando os parênteses, tá? JavaScript permite isso, que eu use o construtor sem passar parênteses, sem colocar, desculpa, os parênteses, quando não preciso passar parâmetro nenhum. Eu não recomendo, porque vocês estão vendo em Java, vão ver em outras linguagens como PHP, C++, C Sharp, sempre o uso dos parênteses no construtor, mesmo quando são vazios, né? Sempre o uso dos parênteses nos construtores e nos métodos em geral. Então, para ficar compatível, eu sempre disse isso, vamos padronizar. Não é obrigado usar o ponto e vírgula, mas já que nas outras a gente sempre precisa usar obrigatoriamente, vamos utilizar o ponto e vírgula. Não é obrigatório o uso dos parênteses, como eu estou mostrando aqui, mas não recomendaria. Eu recomendo que use os parênteses, mesmo que não seja necessário, para ficar parecido, fica mais fácil da manutenção. Quem bateu o olho já sabe que ali é um construtor, new alguma coisa, né? New object, construtor, tá certo? Aqui outro exemplo de como eu posso criar objetos. Eu posso criar a partir da minha variável, estou criando variável aqui, recebendo com chaves, uma notação diferente. Na anterior a gente usava o construtor. Isso aqui é a mesma coisa de usar o construtor object, tá certo? Qual é a diferença? Com chaves eu posso criar vazio, como vocês estão vendo aqui embaixo, aí cal recebe, abre e fecha chaves, sem valor nenhum. Ou eu já posso criar passando os pares propriedade dos pontos valor, separados por vírgula. Então aqui, ó, aluno, estou criando um objeto, tá vendo aí, abre e fecha chaves, e eu estou criando dentro dele, né, o atributo mat, que vai ser a matrícula, né, mat, melhor dizendo, com valor 1, nome dos pontos Joaquim, a string Joaquim, e idade 19, tá certo? Vamos ver isso aqui. Então, eu posso criar uma variável pessoa a partir de new object, sem passar nada. Pessoa, se eu checar, agora é um objeto vazio. Tá vendo aqui? Ele não tem informação nenhuma dentro. A qualquer momento a gente vai ver depois como é que faz para adicionar atributos posteriormente. Tá? A gente não viu ainda. Mas eu também posso criar assim. Veja que ele é a mesma sintaxe, ele representa o mesmo objeto que pessoa atualmente, né? Tem a mesma estrutura, está vazio. Mas eu poderia ter criado ele já passando alguns valores. Matrícula 1, nome João. Olha aí, criei o meu objeto, tá certo? Aluno, já com a propriedade, né, o atributo matrícula e nome, tá certo? Então agora eu tenho, já a gente vai ver como é que a gente acessa eles, um objeto que tem essas duas propriedades, esses dois atributos, tá certo? Tá, já entendemos como é que faz para declarar. E para acessar aqueles atributos, aquelas propriedades? Simples. Da mesma forma que eu posso fazer utilizando a notação ponto em Java, a gente também pode fazer aqui. Então, nome da variável, ponto, a propriedade que eu quero acessar. E aí eu posso fazer isso para definir um valor. Inclusive, se eu fizer essa atribuição em um atributo que não existe, nesse momento ele vai ser criado. Tá? E se eu estiver acessando ele, eu vou poder só também com variável, ponto, o nome da propriedade, o nome do atributo que eu estou querendo acessar. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, aluno, ponto, matrícula, está me retornando o valor da matrícula de aluno. Se eu quiser criar uma nova, aluno.idade, eu simplesmente coloco aqui o nome do atributo que eu quero, o valor, pronto. Nesse momento, eu criei um atributo idade. Está vendo aqui? Está cortando um pouco. Deixa eu puxar mais para cá. Mas acabei de criar um atributo idade em aluno que não existia antes. Tá? Pessoa por enquanto está vazio. Tá? Então, se eu tentar acessar qualquer atributo dela, idade, por exemplo, vai retornar um defined. Não tem um atributo. Mas eu posso criar, tá certo? Ponto. Vou criar idade também aqui. 30. Agora ela existe. Tá vendo ali? Opa. Olha lá. Agora tem um objeto pessoa com a propriedade idade. Tá? Então a notação ponto é um formato que você já conhece, é muito usado em Java, mas eu também posso fazer por meio de uma notação que lembra como a gente acessa os elementos de um array. Tá? A gente geralmente faz isso, né? Nome do array, abre e fecha colchetes, e lá dentro eu passo o índice, 0, 1, 2, 3, a posição que eu quero acessar.
Aqui eu posso fazer a mesma coisa, só que passando como uma string, veja as aspas, né? É uma string, o nome da propriedade que eu quero acessar. Tá certo? Isso aqui, essa consulta que a gente chama de um array associativo. Então eu posso acessar as propriedades de um objeto como se ele fosse um array associativo. Veja só então, aluno, ele já tem a propriedade matrícula. Se eu tentar sem as aspas na palavra matrícula, ele vai me dizer que não existe. Por quê? Porque matrícula não está definida. Ele está pensando que matrícula é uma variável e que lá deve ter a string que eu deveria testar aqui para poder pegar a propriedade. Mas não existe matrícula. Na verdade, o que existe é a propriedade matrícula em meu objeto aluno. Pronto, agora sim eu consegui acessar. Então, ou eu uso a anotação ponto, e aí eu não preciso das aspas, porque eu estou colocando o nome do atributo diretamente, ou eu uso a anotação de array associativo, onde eu passo como se fosse uma posição de um array, só que o meu índice é uma palavra. Tá? E aí eu consigo recuperar o valor. E eu posso fazer isso também para guardar um valor e também para criar uma propriedade. Então, se eu estiver passando o nome de uma propriedade que não existe e eu atribuo um valor a ela, no momento que eu estou atribuindo e aquela propriedade não existe ainda, ele vai criar no meu objeto. Já estou ficando sem matrícula, gênero. Aliás, eu não sei se é gênero ou se é sexo aqui, estou ficando confuso hoje em dia. Né, como é que a gente define? Uns dizem que é sexo, outros dizem que é gênero mesmo. Eu acredito que é sexo. Então, aluno, sexo. E aí eu vou colocar aqui só a primeira letra, tá? Para saber, masculino, feminino ou outro qualquer que vocês prefiram definir. Pronto. Se eu verificar agora aluno, veja que ele criou o atributo sexo nele e colocou o valor que eu já defini. Posso agora acessar ele, inclusive com a anotação ponto, tá? Bom, já vimos as duas formas de acessar as propriedades, né? Eu também posso definir métodos nos meus objetos, como eu coloco lá, né, o nome da variável do meu objeto, ponto. O nome que eu quero para o método, gritar, cantar, falar, etc., recebe uma função. Veja que eu vou definir uma função, e essa minha função aqui ela é anônima. Ela não precisa ter o nome. Tá? Então eu posso criar uma função anônima. Veja que vai ter todo o corpo de uma função, inclusive entre chaves aqui eu vou colocar a informação que eu quero, as instruções, que nesse exemplo aqui de baixo, onde eu estou usando um alert. Não preciso definir o nome. Se quiser, eu posso definir uma função com o nome primeiro e depois usá-la no meu objeto. E aí eu atribuo a uma posição dele, tá certo? Posso fazer isso tanto quando eu estou fazendo desse jeito aqui. E aí aqui dentro eu vou colocar, né, nome da propriedade, ou melhor dizendo, nome do método, 2 pontos, e passo a função. Como posso fazer daquele jeito ali, né? Vamos supor que eu quero que tenha um método gritar. Vamos criar o método gritar aqui no aluno, né? Então, eu ia colocar na pessoa, mas como lá no slide está com aluno, então vou manter como aluno. Então, aluno.gritar recebe, cria uma função. Como eu disse, eu não preciso definir o nome dela. Se quiser, eu posso. Tá? E aí eu vou colocar ela aqui. Se quiser, eu posso passar parâmetros aqui, tá certo? E digo o que eu quero que ela faça. Vai executar o alert, mostrando a palavra A. Pronto. Criei um método. Se eu chegar aqui e checar meu objeto agora, ele tem uma função, tá vendo? Gritar, receber uma função. Ele está dizendo que tem uma função aqui no gritar. Se eu for executar, se eu fizer aluno.gritar, lembre-se que eu tenho que passar os parênteses para ele saber que ele está executando essa função. Se não, ele pensa que é uma referência para aquele objeto, para aquele método, desculpe. E ele está me retornando uma referência que eu poderia utilizar em outro objeto, ou guardar em uma variável, enfim, para depois executar. Na verdade, eu quero executar o método. Então, vou abrir e fechar parênteses aqui no final. Veja que ele executou o alert, está aqui, tá certo? Bom, enfim. Então, a gente entendeu aí como é que funciona a criação de um método. Eu posso fazer isso também usando aquela mesma anotação de array associativo. Tá? Eu acho que sempre que vocês puderem utilizar a anotação ponto, é mais indicada, tá? Eu recomendo. Por quê? Porque fica mais parecido com como vocês fazem em outras linguagens, principalmente Java. Agora, se vocês sentirem necessidade, e às vezes há necessidade realmente de utilizar a anotação de array associativo,
Por exemplo, quando eu vou pegar, eu não sei exatamente qual é o método, o atributo, ou como a gente já viu em outros exercícios, eu vou juntar uma palavra com um número, né? A gente fez isso num exemplo de carrinho de compras em outra aula. Então, se eu passar por essas situações, aí sim eu acho interessante você utilizar o método do array associativo. Tá certo? Então, usem essa segunda quando vocês não puderem utilizar a primeira. Como eu disse, eu posso criar aqui uma função antes, vou criar uma função perguntar, e vou colocar um alert também, só para simplificar. Professor, tenho uma dúvida. Pronto. Criei a função, se eu executá-la, vai mostrar aqui o alert, né? Professor, tenho uma dúvida. Vou fazer com que aluno ele tenha o método perguntar. Veja, dessa vez eu criei o método antes, a função, melhor dizendo, né? Criei uma função perguntar e vou atribuí-la a aluno perguntar. Veja que eu não estou colocando parênteses, por quê? Porque agora eu quero uma referência para aquela função. Se eu colocar os parênteses, ele vai executar a função e o resultado da função é que vai ser atribuído a perguntar do aluno. Na verdade, eu quero guardar a própria função, então estou passando a referência direto para a função. Guardei. Agora, se eu fizer aluno.perguntar com os parênteses para executar a função, ele vai perguntar: professor, tenho uma dúvida. Tá? Entenderam então até aí como é que funciona essa parte? E eu recomendo que vão pausando os vídeos e testando isso no seu computador. E aí aproveite para fazer exemplos, exercícios mais complexos, tá? Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho de como funciona um objeto, eu vou falar a respeito de array, tá? Array em inglês, ou como a gente mais fala em português, array, né? Que é uma forma mais simples da gente entender aqui. Bom, igualzinho a como funciona em Java, ou quase igualzinho, tá? Ele trata-se de uma variável composta, cujos valores podem ser armazenados ou recuperados a partir de um índice. Tem duas grandes diferenças, tá certo? Em relação a Java, mas vamos falar das três, né? Mas tem duas grandes diferenças. A primeira, né, que não é tão grande assim em relação a Java, ele tem tamanho imutável em Java, ou seja, ele não muda de tamanho depois que cria. Ah, professor, mas eu posso criar um novo array e atribuir a mesma variável. Mas aí você não está expandindo o mesmo objeto, você está criando um novo array. Então eu posso fazer uma variável x do tipo array de inteiro e fazer x receber um novo array de inteiro com tamanho 3. E depois eu posso fazer um novo array de inteiro com tamanho 5 e atribuir ao mesmo x. Posso, mas ele não está alterando o tamanho do array. Eu estou criando um novo objeto com um novo tamanho e guardando naquela mesma variável. Em JavaScript não. A qualquer momento eu posso só chegar a incluir um novo objeto, tá? Um novo elemento no meu array. E aí naquele momento ele já cria aquela posição. Tá? Agora, uma grande diferença que tem é que o índice em array só pode ser numérico. Em JavaScript eu posso ter um índice numérico ou textual. Esse índice textual é aquele que a gente falou do array associativo. Vocês viram que no objeto eu posso usar um atributo dele passando o nome. Eu posso, em um array, fazer algo bem parecido. Eu posso criar dentro do array uma posição que vai ser indexada não por um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas por uma palavra, casa, bola, boneca, e acessar o conteúdo dele a partir daquele nome. Tá? Então, essa é uma grande diferença em relação a Java. E a outra é que Java, obrigatoriamente, os elementos de um array são homogêneos quanto ao tipo. Tem todos o mesmo tipo, então se é um array de inteiro, todas as posições são inteiras. Se é um array de string, todas as posições guardam string. Em JavaScript, como a tipagem não é estática, tá certo? Os meus elementos não são obrigatoriamente homogêneos. Então, JavaScript quebra um pouquinho aquela lógica que a gente conhece em programação e outras linguagens, né, estruturadas, de que o array sempre é homogêneo quanto aos tipos dos seus elementos. Aqui não. Tá? Bom, mas como é que eu faço para criar um array? Da mesma forma como lá em objeto eu tenho um construtor, aqui eu também tenho um construtor array, tá? E aí eu posso utilizá-lo passando o tamanho, o valor aqui que eu vou passar é o tamanho sempre, tá certo? Então, aqui eu estou criando uma variável que vai receber um new, olha a palavra reservada new, array tamanho, o valor do tamanho, né? Tamanho do tamanho do tamanho que eu coloquei aqui, né? Legal. Então, é opcional o tamanho, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo criando. Quando criar, a gente vai ver que as posições começam como undefined enquanto não colocar os valores, tá certo? Por quê? Não tem como ele colocar com valor 0 no início, porque ele não sabe se vai ser inteiro. Não tem como colocar com valor padrão false que a gente usa em Boolean.
porque ele não sabe se vai ser booleano. Não tem como ele colocar uma string vazia, a gente não sabe se vai ser string ainda. Então as posições começam com undefined, tá? Estou criando um outro array meses aqui, dessa vez sem passar valor nenhum. Então ele vai criar um array com tamanho 0. Um array com tamanho 0. E o último, estou criando aqui o array anos, que não tem parênteses nenhum aqui, não tem parâmetro, não tem parênteses. Como eu já falei, não recomendo muito, porque fica diferente da forma como a gente constrói objetos em outras linguagens. Então minha recomendação é, mesmo que não tenha valor nenhum, use os parênteses, tá certo? Vamos ver. Então, o primeiro ficou o mesmo. Dias da semana. Dias da semana. Vou criar, passando que ele tem 7 posições. Ó, ele já criou e está mostrando aqui embaixo como ele foi criado, né? Tem 7 posições vazias. A forma como ele mostra aqui muda de um navegador para outro, tá? Então eu estou aqui no Chrome, não é? Isso, estou no Chrome. O Chrome ele faz desse jeito, ele mostra as posições vazias como empty, tá? Não sei se o Firefox mudou, mas antes ele mostrava como undefined cada uma delas, tá? Então se eu chegar aqui, ó, dias da semana, mandar imprimir o array inteiro, tá com vazio. De forma parecida com o que a gente faz lá em Java, eu posso passar uma posição, e como eu disse, a posição guarda undefined, não tem valor nenhum ainda, tá? Em qualquer uma delas. Se eu tentar acessar uma posição que não existe nele, ele também retorna undefined. Então, um pouquinho diferente do que a gente tem visto em Java. Se a gente tentar acessar uma posição que não existe no array, lá em Java ele dá um erro na hora, né? Aqui pra gente é como se fosse undefined, tá? Poxa, ele nunca vai dar erro, não. Na verdade, se eu tentar acessar um atributo de algo que é undefined, atributo teste, veja que já está dizendo lá embaixo o erro aí. Não pode ler a propriedade de teste de undefined, tá? Então ele na verdade só dispara um erro aqui quando eu tento acessar um atributo, um método de um objeto e aquele atributo, aquele método não existe, tá? Então, somente porque tentei acessar a posição e não existe valor ainda, nesse caso ele simplesmente vai me dizer undefined, ok? Meses, vou criar, abrindo e fechando parênteses, está aqui, meses está vazio por enquanto, eu posso posteriormente criar os elementos, a gente vai chegar já nisso, né? Então, como é que eu faço, né, uma segunda forma de criar um array já passando os elementos que eu quero nele? Nesse caso, eu utilizo a notação colchetes, né, essa notação aqui, onde eu posso passar cada um dos elementos, tá certo? Então, por exemplo, eu vou criar um com os dias da semana agora. Então, dias da semana, recebe, abre, fecha colchetes, e vou passar cada um dos nomes que eu quero, cada um como string, tá? Vou começar aqui na segunda, terça, quarta, quinta, vou colocar todos aqui para ficar mais fácil para a gente fazer os exercícios depois. Sexta, sábado, domingo. Pronto, criei dias da semana. Então, como eu estou vendo, é um array com 7 posições, ele indica aqui no início, né? Lembrando que a forma como ele representa aqui para mostrar a informação no console depende de cada navegador. Cada um diz como é que vai mostrar, tá certo? Isso não é padronizado não. Se eu acessar uma posição qualquer, por exemplo, posição 0, ele me retorna o valor daquela posição, tá? Veja que como eu queria as strings, eu tive que colocar entre aspas. Se eu não colocasse entre aspas, ele ia pensar que é uma variável e ia tentar inserir naquela posição do array aquela variável, tá? E aí, claro, a variável não existe, né? Vou fazer isso com meses. Meses recebe janeiro, fevereiro. Deu um erro porque janeiro não está definido. Eu não coloquei entre aspas para saber que era uma string, né? É um erro que às vezes o pessoal comete quando está começando a trabalhar com isso. E aí, como não existia janeiro, ele deu essa mensagem de erro, pedindo para que você definisse. Quando na verdade o que eu gostaria provavelmente seria que fosse a string janeiro, a string fevereiro, tá? Bom, aqui eu estou criando meses vazio, né, que eu posso fazer também. O mês agora está vazio, veja que fiz isso. Zerei completamente a informação que já tinha antes, né, que eu tinha criado, aliás, não tinha conseguido criar porque eu tinha feito errado, né? Eu propositalmente fiz errado para a gente testar. E não tem essas posições, a gente vai inseri-la já, tá? Eu posso acessar uma posição
ou criar na hora que eu atribuo um valor, tá certo? Eu posso acessar uma posição ou criar. Vou criar uma posição aqui em meses. Veja que meses, por enquanto, não tem nenhum elemento. Mas aí eu vou colocar aqui, que na posição 0, eu quero que receba o valor de janeiro. Se eu for acessar agora meses, agora é um array com uma única posição. Se eu acessar agora a próxima posição, não existe ainda a posição 1. Olha a diferença em relação a Java. Em Java, se eu fizer isso aqui com um array vazio, ele de cara dá um erro. Estourei o índice fora dos limites, né? Index out of boundaries, se bem me lembro, exception. Aqui, na verdade, quando eu acesso, tento atribuir um valor a uma posição que não existe, se é atribuição, ele cria. Eu não posso acessar, a gente vai testar acessar já já. Então eu vou criar aqui agora a posição fevereiro, né? Valor fevereiro para a posição 1. Né? Agora, se eu tentar fazer isso aqui, a posição 2, ela não existe. Como ela não existe, a gente já viu que o valor fica como undefined. Então ele não dá um erro. Ele não dá um erro porque a posição não existe. Mas ele vai retornar undefined. Tá certo? Diferente de se eu fizer isso, passando a posição que existe, que ele retorna o valor daquela posição. Tá? Bom, como eu disse a vocês antes, eu posso também criar no meu array posições que vão ser associadas a um nome. Tá? Poxa, professor, mas eu posso fazer isso só com um array novo? Não. Eu posso fazer isso, vou bagunçar aqui um pouquinho. Olha o que eu estou fazendo aqui. Criei uma posição no meu array meses, que a posição, o índice dela é a palavra janeiro, e guardei esse valor aqui, é primeiro mês do ano. Se eu mandar imprimir aqui meses, olha só o que aconteceu agora. Eu tenho uma posição indexada por número 0, 1, e quando termina essa posição indexada por número, ele vai mostrar aquelas que estão indexadas por um número. Então, janeiro, 2 pontos, primeiro mês do ano. Parecido com o que acontecia lá em objetos, né? Se eu chegar aqui agora e tentar acessar janeiro por meio de string, ela me retorna a informação, porque essa posição existe. Se eu tentar acessar com anotação ponto, ele também deixa. Então olha só, fica um pouquinho confuso isso, né? Poxa, um objeto e um array, eu posso os dois acessar por meio de ponto. Pode as posições do array que funcionar como um array associativo, da mesma forma como em um objeto, tá? Agora não as posições numeradas. Aí deu um erro. Número inesperado, porque ele esperava uma string, um nome de um atributo, tá? Então meses.0, meses.1 eu não posso. Mas se eu criei uma posição indexada por um texto no meu array, eu posso usar com ponto. É muito comum? Não. O mais comum no caso de array é acessar dessa forma, tá? Por quê? Para evitar confusão, justamente a gente começar a olhar o array meses como se fosse um objeto, tá? Então eu recomendaria, no caso de um array associativo, né, você criou como um array, acessar desse jeito. Veja que eu posso ter no mesmo array posições numéricas, né, um índice numérico, e um índice associativo. Eu não recomendo muito, fica meio bagunçado, como vocês estão vendo aqui, né? O array meses ficou meio bagunçado. Eu tenho posições numéricas, elas funcionam 0, 1. A gente vai ver ainda a respeito do atributo length. Veja que o length só retorna o comprimento do array da parte numérica. Então veja que mês, na verdade, ele guarda 3 valores: janeiro, fevereiro e na posição janeiro, o valor primeiro mês do ano. Mas ele somente contabiliza as posições numéricas, tá? Então ele tem comprimento 2. Bom, das propriedades de um array, a gente acabou de ver a propriedade length, muito útil, a gente precisa muito. Por exemplo, se eu quiser dias da semana, eu já coloquei as 7, né? Já. Então, se eu quiser, por exemplo, varrer ele inteiro imprimindo, int não, varie, começando da posição 0, i menor do que dias da semana, ponto length. Estou utilizando a propriedade length aqui do meu array para saber o comprimento dela. Então, da posição 0 até, enquanto i for menor do que o tamanho dele, i mais
e eu vou mandar imprimir o valor daquela posição. Alert, dias da semana, indice. Pronto. Tá aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Só uma consideração. Eu comecei aqui com segunda porque eu tenho o costume de considerar o calendário, né, a semana da gente, melhor dizendo, começando igual no modelo europeu, que começa na segunda-feira. Mas se eu bem me lembro, em JavaScript ele começa no domingo, né? Então até eu acho que eu vou corrigir depois esse exemplo para os nossos próximos exemplos não ficar diferente. Se eu bem me lembro, começa o zero como sendo domingo e não a segunda-feira, tá? Aqui é porque eu estou utilizando um modelo que eu geralmente uso, que é esse. Bom, além das propriedades, eu também tenho métodos. Então, por exemplo, eu tenho um método que me permite concatenar um array com outro, tá? Então, por exemplo, eu tenho um array mês está como? Tá uma bagunça, peraí. Deixa eu colocar somente duas aqui. Janeiro, fevereiro. Tá. Então, eu posso concatenar esse array com outro. Meses.concat. E aí eu crio um novo array. Ou eu passo aqui uma variável que guarda um array. Vou criar um novo array. E eu vou colocar aqui os elementos março, abril. O que é que ele vai fazer? Ele vai me retornar um novo array. Veja que ele não vai guardar em meses, vai me retornar. Está me retornando aqui embaixo já. Que é a concatenação primeiro os elementos de meses e depois do array que eu estou passando. Então ficou que ele me retorna aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Veja que ele não alterou meses. Tá? Ele retorna um novo array. É importante lembrar disso, porque às vezes a pessoa se confunde. Acha que se executar meses.concat vai alterar o array meses e guardar daquele jeito. Não, na verdade eu tenho que guardar. Então eu poderia fazer isso aqui, né? Meses recebe. Deixa eu copiar isso aqui. O que tinha antes nele, mais a concatenação. Pronto, agora sim eu tenho um array meses com os 4 elementos. Eu posso usar index of para determinar se um elemento está dentro daquele array. Por exemplo, meses.index of a posição de janeiro. Veja só, ele já está me acusando que está na posição 0. Posição de fevereiro está na posição 1. E assim por diante. Abril, que está na última posição aqui dele por enquanto, 3. Se eu tentar um elemento que não existe nele, ele me retorna menos 1. Funciona igualzinho a como funciona o index of da classe string em Java. Tá? Lá também funciona desse jeito. Index, passo a variável que está guardando a string ou um array, né? O array também funciona desse jeito. Falei de string, mas era no caso comparando com array. Index of, e aí eu passo o elemento. Com uma pequena diferença. Lá em Java, ele só vai retornar no caso de uma string, que é um objeto, se for exatamente o mesmo, né? Já para a gente aqui, ele faz uma comparação quanto ao conteúdo, não quanto à posição na memória, tá? Então, por isso que quando eu passo aqui a string janeiro, ele me retorna a posição. Por quê? Porque ele ainda está comparando o conteúdo daquelas posições se é igual ao conteúdo do valor que eu estou passando, tá? E aí ele me retorna a posição. Menos 1 para quando não acha. 0, que o array da gente começa em 0, né? Indexado por 0. De 0 em diante para quando ele acha. Push. E aí eu passo os elementos para adicionar novos elementos ao final. E aí nesse caso, altera o array. Então, ó, se eu fizer meses.push, já foi até abril, maio, junho. Aí eu tenho que passar eles assim, ó. Não é como um array aqui dentro, tá certo? É os elementos separadamente. Julho e assim por diante. Ó, adicionei 3 novos elementos, ele me retorna o tamanho do novo array. Ele está com 7 posições. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Eu posso dar um pop. Ele remove e retorna o último elemento. Então veja só, se eu fizer meses.pop, ele me retornou que o último elemento é julho, removeu. A gente pode confirmar isso olhando aqui. Tá vendo? Ele retirou julho. E agora ele está com tamanho 6. Tá? Unshift e shift faz a mesma coisa do push pop, só que o push e o pop são ao final. O unshift e o unshift adiciona no início e o shift remove do início. Então eu posso utilizar o push e o pop se eu quiser criar uma estrutura de pilha, né? Ou fila, né? No caso dos dois, né? Porque
que é que eu vou fazer? Se eu quiser uma fila, como é que funciona a fila? Eu adiciono ao final, eu uso push. E removo do início. Removo com shift. Então aí eu tenho uma fila. Está entrando os elementos no final e estou removendo do início. É na ordem da fila, hein? Sai primeiro o que entrou há mais tempo, né? First in, first out, né? Entrou primeiro a entrar, primeiro a sair. Se eu quiser fazer uma pilha, nesse caso eu vou querer adicionar e remover do mesmo lado. Aí eu posso adicionar e remover no início, né? Aí eu vou usar Unshift para adicionar e Shift para remover do início, ou usar o Push e o Pop no final. Adiciono no final, depois removo no final. First in, last out, né? Filo, tá? Aí, first in, primeiro a entrar, último a sair. É o caso da pilha, tá? Então eu posso utilizar um array e uso, no caso, esses métodos aqui para dizer se eu quero que ele funcione como uma pilha, ou como uma fila, ou uma lista normal. Eu vou adicionando no final sempre, e a forma como eu quero remover depende só de mim, né? Que a gente vai ver que a gente pode usar outros métodos para remover os objetos também. Bom, vamos testar o Unshift e o Shift, né? Já que a gente está fazendo isso. Dias da semana tá como? Aliás, anos. Anos, não cheguei nem a criar. Então vou criar aqui um array com anos, vou começar com 2001. Se eu quiser adicionar um outro ano no início, uso o método Unshift e vou colocar aqui 1999, 2000. Pronto. Adicionou e está lá, adicionou na ordem que eu coloquei. Ele viu essa ordem aqui, aí ele adicionou primeiro ao início 2000 e depois o 1999, para ficar na mesma ordem, como se ele pegasse tudo isso aqui e colocasse logo no início. E o Shift, ele remove o do início, veja que o Pop fazia a mesma coisa, mas era do final, remove do início e retorna esse elemento. Se eu testar agora, vou ver que tem tamanho 2, tá? Minha variável. Bom, e por fim eu tenho o método toString, que vai pegar o array e vai retornar ele como uma string com os elementos separados por vírgula. É uma forma interessante de stringificar, de transformar em um string e serializar um array, mas isso aí daria um probleminha, por exemplo, se meus elementos internamente tivessem vírgula, né? Se eu guardasse um elemento aqui nesse array, posição 0, 1, vamos colocar a posição 2. Guardar, aí agora vai guardar uma string 2002, 2003. Olha que se eu observar, ele agora tem 3 elementos, 2000, 2001, 2002, 2003, que é uma string, porque é tudo um elemento só. Se eu fizer um toString aqui, presta atenção que o S de string é maiúsculo, né? O to é minúsculo. Ele vai converter tudo numa string. E aí ficou meio confuso, porque agora parece que tinha 4 elementos. Na verdade, ele tinha 3 elementos, né? O terceiro elemento tinha uma vírgula, continha uma vírgula. Aqui ficou parecendo que é tudo uma coisa só. Então, assim, o toString ele é muito útil em certas ocasiões, quando eu conheço bem a estrutura, eu sei que não vou confundir com vírgula, por exemplo. Mas em outras pode bagunçar um pouquinho, né? Bom, existem outros métodos para arrays, tá certo? Métodos para quebrar ele a partir de um padrão, inclusive eu não estou vendo aqui, né? Eu acho que eu removi, mas eu posso utilizar o método split, que aí ele quebra um array a partir de um padrão, tá? Aliás, desculpe. O split a gente vai utilizar ele com string para quebrar, tá certo? Tá certo? Não é daqui não. Tem aqui o slice, tá? Que é diferente, desculpe, troquei. Split é para quebrar string, que aí ele quebra a string a partir de um padrão, por exemplo, vírgula, espaço, traço, e aí ele retorna aquilo ali como se fosse um array de cada uma das partes das substrings. Aqui a gente tem um slice que me ajuda a retornar só um pedaço do meu array, ou splice, que faz isso e permite ao mesmo tempo concatenar, tá? Novos elementos. Mas eu removi daqui. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nesses outros dois métodos, slice e splice, tá? Que eles facilitam bastante o manuseio, tá certo? De arrays, quando eu preciso remover e incluir novos elementos nele, no meio dele. Porque a gente viu aqui os métodos pop e shift para remover do final e do início, respectivamente. Mas se eu quiser remover no meio do array, né? Então dá uma olhadinha neles também, tá? Bom, a gente fica por aqui, tá?
tá certo? Quanto a objetos e arrays, no nosso próximo encontro a gente vai falar a respeito de date, math, string e novamente do object, ok? Até mais.